Check-up no rádio, hoje com o médico veterinário Dr. Robson Góes. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O que é piometra em cães e gatos? Marcos, veja só, piometra já tem uma questão da nomenclatura, pio seria pus, né, metra seria uma questão do endométrio, do útero das fêmeas. Então é uma doença que vai acometer fêmeas, tá? As fêmeas, nós teremos aí as cadelas e as gatas. E, Marcos, a origem dessa piometra, né? Ela vai ser em virtude de uma contaminação desse útero por uma bactéria, tá? Nós temos também a presença, pode existir também a presença de uma mucometra, que seria a formação de muco dentro do útero, como também uma hemometra, que seria de sangue dentro do útero. Mas como o assunto hoje seria uma piometra, então a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Veja só, a piometra, ela pode vir geralmente após um cio do animal. Essas fêmeas, elas entram no cio, a cadela, ela tem a característica de menstruar, e esse sangue, ele por ser meio de cultura, ser alimento para as bactérias, as bactérias que estão alojadas ou na corrente sanguínea, muitas vezes vêm até da boca do animal, porque tem muitas bactérias ali, a fêmea está com muito tártaro na boca, e ela começa a lamber a vulva, né, ali a vagina, e consequentemente essas bactérias vão por via ascendente, subindo e se alimentando, e chegam até dentro do útero e começa ali a multiplicar essas bactérias. Como também ela pode vir por via sanguínea e se alojar ali no útero, e serve o sangue da menstruação como alimento e começa a ocorrer uma infecção. A fêmea, ela sai do cio, ocorre um fechamento do cérvix e começa a juntar essa secreção, essas bactérias dentro do útero, aumentando de volume, e as pessoas acham que a fêmea está prenha, porque a barriga começou a crescer. E ela começa a manifestar sintomas de infecção, que aí podem apresentar vômitos, podem apresentar diarreia, inapetência, né, deixa de se alimentar, e chegando até um quadro grave de óbito, de morte desses animais. Como é que você identifica que sua fêmea está com piometra? Porque a piometra pode ser aberta e uma piometra fechada. A piometra aberta é quando você começa a ver que está saindo secreção pela vagina do animal, né, pela vulva do animal. Você começa a ver ali que tem pus, ou que tem um sangue pisado, né, uma secreção achocolatada, e aí você vai ver que o animal tem uma piometra aberta. A piometra fechada é quando não sai líquido nenhum pela vulva, né, pela vagina. Você não vê, só vê a barriga crescendo, ou então o animal perde o apetite. E você vai conseguir diagnosticar isso quando você leva para um médico veterinário e ele faz um exame de ultrassonografia e verifica que ali existem tubos ou existe presença de líquido dentro do útero do animal, e a indicação é uma indicação cirúrgica, que você faz a esterectomia desse animal para retirar o ovário, o útero, ali que está infeccionado. Então esse daí é que é o procedimento. As pessoas têm de estar atentas e preocupadas quanto à questão de piometra, em virtude de ser uma doença que pode levar a óbito dos seus animais. Então o tratamento existe? O tratamento existe. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço fêmeas reprodutoras que adquiriram piometra, e as pessoas fizeram a opção por fazer tratamento medicamentoso. Mas a indicação para animais que não são reprodutoras, a indicação é cirúrgica, é fazer esterectomia. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte: quando começa o cio de uma cadela? É depois do sangramento? Não, o cio é tudo, são todas as manifestações. O cio, o nome cio seria a característica da manifestação desde o início dos primeiros sintomas
até o animal ovular. Então ali ela está no período de cio. Agora acho que ela está tentando perguntar, Marcos, é quando é que a cadela está ovulando. Então a cadela vai ovular quando ela para o sangramento. Aí é onde ela está no período fértil propriamente dito. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir para o Dr. Robson Góes aqui no quadro Check-up no rádio. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Robson. Eu gostaria de saber de Dr. Robson sobre um gatinho que apareceu na casa da minha mãe e ele agora tá tipo umas lêndias, cheio de lêndia, uns bichinhos andando, parece umas pulguinhas. Gostaria de saber o que é que pode ser feito, qual a medicação que possa ser dada a ele. Um bom dia e tchau para todos. E aí, doutor Robson? Bom dia. Realmente a senhora acertou na nomenclatura. É uma pulga mesmo. Isso aí, essa que sai andando, uma pretinha que sai correndo, é pulga. O pessoal confunde muito o carrapato macho com pulga. Então, isso aí realmente é pulga. Essas lendiazinhas que você está vendo são ovos. Esses ovos podem ser de piolho, como também pode ser da pulga. E o tratamento para isso, existem diversos produtos que são inseticidas que você pode usar tanto de forma em forma de puron, como em forma oral, como também em spray, que você pode estar utilizando spray para matar essas pulgas. Tendo cuidado principalmente de seguir a orientação do médico veterinário para que não esteja causando overdose nesses animais, já que esses produtos são inseticidas e que podem levar à morte do animal dado de forma errada. O ouvinte pergunta, a cirurgia de piometra custa caro? Olha, essa questão de valores vai depender de profissional para profissional, de clínica para clínica, né? Em relação ao custo do animal, é uma cirurgia com valor agregado maior, realmente, mas é uma cirurgia que não é essas coisas caras que a pessoa não possa pagar. Hoje as clínicas facilitam muito, dividem no cartão em várias vezes, mas se você não fizer a cirurgia, infelizmente o risco de óbito do animal é muito grande. Aí o preço é maior, né? Aí fica a questão da perda sentimental, né? Hoje, Marcos, é interessante, o cão e o gato, ele, como ficou um ente familiar, a perda hoje de um cão e um gato dentro de uma família, ela é um sentimento igual ao sentimento da perda de um ser humano. Então isso daí hoje está pesando muito na clínica veterinária. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, eu queria perguntar porque eu adotei uma cachorrinha, sabe? A cachorrinha, ela tem 2 meses. Ela, tipo assim, ela tem um negócio querendo vomitar, mas só que ela não vomita. É um negócio na garganta dela, tipo querendo vomitar, mas não consegue. E aí, doutor Robson? Veja só, bom dia. Olha, essa questão de adotar filhote, Marcos, é muito importante a pessoa estar atento às vacinações. Existe hoje em circulação na cidade de Caicó várias viroses, entre elas as duas principais são parvovirose e sinomose, que todas as duas elas dão esses sintomas de iniciais, né, como se o animal quisesse vomitar. Mas como está mais circulando mais a parvovirose, é importante que no início tem essas características de vômito e posteriormente começa as características de diarreia sanguinolenta. Então é interessante que se faça aí exame clínico para identificar essas doenças no início dos sintomas e fazer o tratamento correto. Mas minha orientação para você é que procure um médico veterinário para diagnosticar o que é que está acontecendo. E se não for nenhuma dessas coisas, façam as vacinações. Olha, vacine seus filhotes. O que está morrendo de filhote em Caicó com parvovirose é enorme a quantidade. Os filhotes eles podem ser vacinados a partir de 28 dias de idade, tá? Com a vacina PUP, ou a partir de 45 dias de idade com as vacinas com cepas importadas, que são as vacinas que protegem contra mais tipos de viroses. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Dr. Robson, aqui apareceu uma gatinha preta, ela teve 4 gatinhos
mas a barriga dela ainda continua um pouco inchada, é normal? É normal? Não é normal isso acontecer. Isso ela pode ter ficado ou com placenta retida ou ter ficado com algum filhote ainda na barriga que ela não conseguiu parir. É interessante aí que faça uma ultrassonografia para identificar se foi placenta ou se foi filhote que ficou ainda no útero dela, e que se isso aconteceu, aí ela vai ter de passar por um procedimento cirúrgico, provavelmente, para fazer a remoção, Marcos. Tem mais pergunta para o doutor dos animais. Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Eu queria saber se uma gata pariu tá mais com 60, mais de 60 dias que ela pariu, mas ela continua ainda dando mamar, e eu queria saber se ainda eu posso dar ou a injeção ou os comprimidos para ela não ficar mais, como é que chama? Mulher engravidar. Ela é animal, é o quê, meu Deus? E aí, doutor Robson? A senhora disse que pode engravidar, emprenhar, gestar, todos esses Engravidar termos é aí. correto, Marcos, todos esses termos eles são corretos. Veja só, a gata, ela em média, ela entra no cio 30 dias após o parto, tá? Geralmente as gatas elas parem, 30 dias depois elas já estão entrando no cio para engravidar, para emprenhar novamente. Então tem de ter esse cuidado. Se a senhora for dar agora a injeção ou os comprimidos para ela não entrar no cio, corre o risco dela já estar prenha. E se isso aconteceu, se ela já entrou no cio e ela emprenhou, se a senhora administrar esses progestáneos, ela pode abortar, ou os filhotes podem ter uma malformação e ela ter complicação no pós-parto. Então, se a senhora quer fazer a forma correta, faça uma ultrassonografia nela. Se ela não tiver gestante, aí sim, aí a senhora faz a administração das medicações. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma gatinha que é de meio de rua, ela tomou conta, ela veio pra minha casa, aí eu tô dando de comer. Mas ela já tem 6 anos, ela não namora e não engravida não. Será que ela é maninha? E aí, doutor Robson? Olha, eu acho muito difícil ela ser maninha. Marcos, esse termo maninha, pronto, eu vou dizer, esse termo maninha, ele é muito usado em fêmeas, né, que são tidas como inférteis. Aí tem essa nomenclatura, a nomenclatura antiga, né, as pessoas falam, principalmente na zona rural, fala que o animal é maninha, né? A gata, ela por não entrar no cio, aí ela provavelmente é uma gata que, se era de rua, é uma gata que já foi castrada e não foi identificada, porque existe, pronto, nas castrações da prefeitura, identificava na orelha direita com um pique para justamente mostrar que aquela fêmea é castrada. Como o animal é de rua, ela já pode ter sido castrada e por isso que ela não entra no cio. Mas existe assim a possibilidade da fêmea ela ser, como a mulher falou aí, maninha, né? Ser infértil ou não manifestar sintomas de cio. Esse quadro aqui nos ensina tudo, né? É importante, Marcos. Inclusive, como eu tenho já muitos anos de profissão, eu não vou estar aqui dizendo quantos anos, mas são mais de 24, 25 anos, né, de profissão. E já tive a oportunidade de trabalhar em diversos segmentos. E fica muitas vezes mais fácil para mim estar falando nomenclaturas que são usadas na zona rural, porque eu trabalhei muitos anos na zona rural e eu tenho esse costume. É muito comum dizer, essa vaca, essa novilha é maninha, porque em bovino é a única espécie que tem isso, né? Em bovino, se nascer um parto gemelar, quer dizer, se nascer 2 bezerros e for um macho e uma fêmea, o macho ele produz mais rápido o hormônio e inibe os ductos de Miller, que são responsáveis pela produção, pela formação do útero lá e a formação dos ovários. Consequentemente, essa fêmea de parto gemelar, se nascer um bezerro macho
e uma fêmea, a fêmea ela vai ser infértil, a fêmea ela vai ser maninha. Então isso aí, por isso que vem essa nomenclatura. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu tenho uma pinche, ela já está grávida, mas ela remela muitos olhos e não come quase nada. Aí eu já dei remédio de verme. O que o senhor acha que eu dou a ela? E aí, doutor Robson? Primeira coisa que a senhora vai fazer é procurar um médico veterinário para fazer um hemograma na fêmea da senhora. Veja só, a fêmea da senhora, a senhora fala que ela está gestante, né? Se ela está gestante, ela está necessitando agora de muito nutriente para os filhotes, principalmente no terço final de gestação, quando falta em torno a gestação da fêmea, da cadela e da gata são 62 dias. Quando ela está com 45 dias de gestação, é quando esses filhotes vão começar a precisar de mais nutrientes, é quando eles vão crescer mais. E isso aí vai fazer com que ela necessite de muitos nutrientes no sangue para alimentar esses fetos. E que se isso aí, ela não está se alimentando, ela não está conseguindo levar esses nutrientes, corre o risco dela entrar num quadro de anemia e ela pode estar com outra doença secundária, podendo acarretar até um problema mais sério para ela de morte quando ela for parir. Então isso aí tem de cuidar o quanto antes. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, eu tenho 2 gatinhas. Uma de 5 meses e a outra tem 4 meses. Aí quem chegou primeiro aqui foi a de 5 meses. Aí toda vida que essa mais velha tá comendo na vasilhinha dela, quando a outra chega para comer na mesma vasilhinha dela, ela sai e não come mais. Será por quê? Vamos resolver esse negócio aí, né? Isso chama-se delimitação de território. Ela identifica que a outra que está chegando é a alfa, né, a dominante, e ela, em respeito ou com medo, ela se ausenta para deixar o alimento para aquela dominante que está chegando. Isso aí é uma questão de delimitação de território, isso aí é uma questão de poder. A outra é quem manda nela, até enquanto a outra não se rebele e não vá lá tentar dominar o território. Isso aí é uma questão territorial. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia aí para o médico veterinário. Eu sou um ouvinte aqui da cidade de Equador, RN. Eu gostaria de saber do médico, Marcos, que eu tô com um gatinho que eles têm diarreia, sabe? E teve um que ontem passou o dia esmorecidozinho. Um deles vomitou, eu não sei qual foi. Um deles vomitou e eu vi que ele tava muito tristinho, tipo com febre, assim. E eu dei uma gotinha de dipirona. Eu gostaria de saber quando o gato tá com a gente vê mesmo quando eles estão com a temperatura diferente, esmorecido, se é bom dar a dipirona. Eu dei uma gotinha que eu vi que o bichinho estava arrupiado, sabe? Gostaria de saber qual o que era que eu poderia fazer quando ele tivesse com um corpinho assim diferente, sabe? E ele, doutor Robson? A senhora não fez errado. A questão de você dar uma gota de dipirona por quilo em animal com febre, a senhora não fez errado. A questão, Marcos, é que você não pode dar paracetamol, você não pode dar ibuprofeno, esses produtos aí você não pode dar para cães e gatos, tá? Porque pode causar lesões hepáticas e renais ou intoxicação. A coisa importante que a senhora tem de fazer é, animais que apresentam quadros de diarreia, você tem de fornecer a ele soro, pode fornecer soro caseiro, para que esse animal não vá desidratar e causar um problema maior e a óbito. Tá? Mas o principal, Marcos, é identificar a causa dessas diarreias. Essas diarreias elas podem ser alimentar, em virtude de alguma ração, elas podem ser viral, por um vírus que está causando, é muito comum. Pode ser bacteriana, alguma bactéria que está causando esse problema aí no intestino desse animal.
e tem de identificar. Tem pessoas que dão antibiótico, tem pessoas que dão imunoestimulante para aumentar a imunidade do animal, mas o importante é identificar a causa e manter sempre esse animal hidratado com um soro caseiro. Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode inclusive seguir aí a Veteripet nas redes sociais, instagram.com/Veteripet. Ele está toda sexta-feira aqui no nosso Panorama 95. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Olha, dizer ao pessoal que nós somos lá hoje 4 médicos veterinários na clínica. Então, temos lá sempre a disponibilidade de profissionais para estar atendendo os seus cães e os seus gatos. Um bom final de semana a todos. Tem Dr. Robson Góes e quem mais vai aqui? Sou eu, aí tem a doutora Maísa, a doutora Priscila e a doutora Cíntia. Somos 4 médicos veterinários. Pô, ok, então. Dado o recado aí. Obrigado, Dr. Robson. Você volta na próxima sexta-feira aqui no nosso quadro Check-up no rádio. Por falar em animal, abraçar aqui o nosso amigo Diton, lá do sítio Macambira. Sim, né? sim. Ele mandou, acho que ele quis fazer um medo para mim ontem. Ele mandou um vídeo ontem que ele encontrou às margens, nos arredores da casa dele, uma jiboia dos 2 metros de comprimento, né? Aí tá lá o Diton, não sei se você conhece lá o Macambira. Diton, ele tem uma reserva lá, né? Onde ele preserva várias árvores, né? E mandou para mim o vídeo, eu até coloquei no meu Instagram, né? E eu fiquei de prometer o Diton de ir lá conhecer essa cobra. Falta coragem, mas daqui quem sabe, né? Um abraço, Dr. Robson. Até mais, amigo. Obrigado pela sua participação. Vamos agora conversar com as amigas do SESC.